Então, como é que a gente reeduca? Como é o trabalho de vocês lá no Espaço D, né, no Educa? Como é que vocês fazem isso para um paciente que ele é diabético e agora sim, ele precisa se reeducar? Ou ele se reeduca, ou então... Isso mesmo, André. E assim, eu digo a você, com toda a propriedade, que assim, a educação em saúde, a educação para o paciente diabético, ele não é direcionada apenas para o paciente, mas para a família. Porque não adianta você ter um paciente diabético, você dá todas as orientações para ele, principalmente alimentar, que eu acho que é o maior pilar da gente, o maior problema que a gente tem, né, Renata? É o fator alimentar. Então, assim, não adianta você mudar todo o hábito de uma pessoa se dentro de casa, uma pessoa que senta do lado dele para se alimentar, ele coloca o açúcar, ele coloca o carboidrato, ele coloca uma alimentação totalmente errada. Você imagina você sozinho dentro de uma casa com 12 pessoas morando, 5 pessoas morando, todos partindo do mesmo alimento e você é diferente. Então, vai chegar um momento que você vai cair naquela tentação, né, do prazer, porque o alimento ele traz prazer pra gente. Então, isso é uma parte do acompanhamento que a gente tenta conscientizar o paciente no Educa Diabetes. Por quê? Porque a educação, ela parte do princípio do todo. Então, não é só a parte alimentar. Não adianta eu dizer, eita, André, olha, você tem que parar o açúcar. Mas não é só o açúcar o problema do diabetes, né? Então, como o Renato falou, existem vários tipos de diabetes. Então, o açúcar, ele faz parte, né? O açúcar, ele tem um motivo porquê. Então, a gente tenta mostrar ao paciente o porquê daquilo. Inclusive, que a família acompanhe esse processo de cuidado. O paciente diabético, ele jamais vai ter sucesso no tratamento dele se ele não tiver a família junto dele. Então, tanto é que quando eu faço atendimento ao paciente, eu digo, você tem apoio familiar? Porque o apoio não é levar o paciente para a consulta. O apoio é dentro de casa, né? É participar desse processo ativamente. Eu, assim como o Renato, nós temos filhas diabéticas e a gente sabe como é difícil o contexto familiar. É difícil quando minha filha chega na escola e na hora do lanchinho dela tem uma alimentação diferente e as coleguinhas dela todas normais. Então, a questão de conscientização, ela tem que partir do princípio que o paciente ele tem que entender o porquê daquilo, né? Então, se você não traz o paciente para conscientização, você jamais vai conseguir. Então, a gente já começa errado, como você falou, a criancinha pequenininha. Por quê? Porque a mãe, a família, ela é acostumada. Inclusive, nós temos crianças que são diagnosticadas com meses de nascido, Agora né? mesmo, na pandemia, a gente atendeu 2 bebês, um Pois com é. 6 e outro com 7 meses, com diagnóstico de diabetes. Né? Veja bem,